Mistérios perturbadores que desafiam a lógica e permanecem sem solução. Você está prestes a conhecer 2 casos incrivelmente macabros e desconcertantes, onde pessoas desapareceram de maneira misteriosa e seus corpos foram encontrados em locais impossíveis. Esses eventos desafiam qualquer explicação racional e, ainda assim, de acordo com testemunhas e evidências, eles realmente aconteceram. Prepare-se para uma jornada assustadora, cheia de reviravoltas que vão mexer com sua percepção da realidade. E lembre-se, a descrição é recomendada para aqueles que se aventuram a seguir adiante. No dia 5 de outubro de 2017, um homem chamado Teki foi internado no Hospital Provincial Stellenbosch, na África do Sul, com um problema abdominal não especificado. Teki, um pai de 6 filhos com 61 anos, vivia em uma área afastada da cidade. Sua condição era grave o suficiente para que os médicos determinassem a necessidade de uma cirurgia, que foi o motivo de sua internação. A operação foi um sucesso e ele foi transferido para uma enfermaria do hospital para iniciar sua recuperação. Como era de se esperar, essa não era uma cirurgia que permitiria que ele se levantasse imediatamente. Nas horas seguintes à intervenção, Teki estava completamente incapacitado, sem poder se mover, seja devido ao procedimento em si ou aos medicamentos administrados para controlar a dor. O processo de recuperação envolvia repouso total e o hospital o acomodou da melhor maneira possível para garantir seu conforto. Por volta das 5h15 da manhã, no dia 6 de outubro, uma enfermeira entrou no quarto de Teki para trocar seus lençóis. Ela saiu por um instante para buscar um novo conjunto e, ao retornar, ficou atônita. Teki simplesmente havia desaparecido. A enfermeira entrou em pânico, pois sabia que não havia possibilidade de ele ter se movido sozinho. A busca começou imediatamente, mas nem no quarto, nem no banheiro, nem no corredor havia qualquer sinal de Teki. Nenhuma outra enfermeira o havia visto, e a situação começou a parecer cada vez mais misteriosa. A enfermeira, ainda confusa, se perguntava quanto tempo havia passado até ela retornar com os novos lençóis. Não poderia ter demorado mais do que alguns minutos, já que o carrinho com os lençóis estava bem em frente à porta do quarto. Era como se Teki tivesse desaparecido no ar, sem deixar vestígios. Para piorar, sua família não foi informada do desaparecimento até o dia seguinte, 7 de outubro. Um funcionário do hospital ligou para perguntar se Teki, por acaso, estava em casa. A família, perplexa, afirmou que ele deveria estar no hospital. A partir desse momento, o mistério apenas se aprofundou. Ao receber a notícia do desaparecimento, a família correu para o hospital e iniciou uma busca desesperada pelos arredores. Mas nada foi encontrado. No dia seguinte, eles retornaram ao hospital com a polícia, intensificando as buscas. Porém, mais uma vez, não houve nenhum sinal de Teki. Mesmo com todos os esforços da família, as semanas se passaram sem respostas. Um fator que complicou a busca foi que o hospital estava passando por reformas. Havia áreas bloqueadas e inseguras, inacessíveis para civis. No entanto, foi justamente essa área em obras que revelou o paradeiro de Teki. No dia 20 de outubro, trabalhadores que faziam reformas no teto de uma dessas áreas descobriram algo aterrorizante. Dentro do teto, havia um corpo em decomposição, enrolado na posição fetal. Era Teki. A descoberta levantou uma série de perguntas sem respostas. Como ele chegou ali? O hospital não conseguiu fornecer explicações, restando apenas realizar uma autópsia para tentar entender o que aconteceu. Quando a autópsia foi concluída, a revelação foi chocante. Teki não morreu de causas naturais. Além disso, os médicos determinaram que ele não chegou ao teto por conta própria. Seu corpo foi colocado ali após sua morte. Os resultados de alguns testes adicionais da autópsia
ainda não estavam disponíveis quando a família foi informada. Mas eles alegaram que o hospital sabia mais do que estava revelando. Tanto a família quanto a equipe do hospital concordavam em um ponto: a morte de Tech foi causada por ação criminosa. A polícia então intensificou sua investigação, mas tristemente nenhuma nova informação veio à tona. Durante mais de 2 anos, a família e o hospital permaneceram em conflito. O irmão de Tech, Christmas, chegou a afirmar publicamente que, independentemente de quem fosse o responsável, o hospital tinha uma responsabilidade clara, já que ele estava sob seus cuidados. Então, em 2019, algo igualmente aterrorizante aconteceu no Hospital Memorial Mahatma Gandhi, em Durban, na África do Sul. Uma enfermeira, em sua primeira semana de trabalho, foi até um armário de suprimentos quando notou um líquido estranho escorrendo por baixo da porta. Junto com o líquido, o inconfundível odor de decomposição preenchia o ar. Ao chamar os seguranças, eles abriram a porta e descobriram que o líquido estava pingando do teto. Mais uma vez, um corpo foi encontrado no forro do hospital. Este corpo pertencia a um homem chamado Sando, de 63 anos, que havia sido internado dias antes com uma fratura na perna. Assim como Tech, Sando estava incapaz de se mover, e também, como Tech, ele desapareceu sem deixar rastros, apenas para ser encontrado, posteriormente, escondido no teto do hospital. Embora os 2 casos tenham ocorrido a quilômetros de distância um do outro, as semelhanças são inegáveis. Em ambos os casos, homens incapazes de se mover desapareceram misteriosamente e foram encontrados em lugares impossíveis dentro dos hospitais. Apesar das investigações, até hoje não há explicações para o que aconteceu com Tech e Sando. Casos como esses deixam muitas perguntas no ar e abrem margem para diversas teorias, desde negligência médica até algo mais sinistro, envolvendo talvez um assassino em série ou até mesmo eventos sobrenaturais. Mas, até o momento, nenhum desfecho conclusivo foi alcançado e as mortes de Tech e Sando permanecem sem solução. Esses incidentes sinistros não são isolados na África do Sul. Em 2001, Steven, de 44 anos, desapareceu de forma semelhante após ser internado no hospital de Tuong, com dores no peito. Seu corpo foi encontrado 5 meses depois, em estado de decomposição avançada, queimado, nos arredores do hospital. Assim como nos outros casos, a família nunca recebeu respostas adequadas sobre o que realmente aconteceu. Esses mistérios inquietantes em hospitais sul-africanos continuam a assombrar as famílias envolvidas, e as investigações parecem ter esfriado com o tempo. A falta de respostas apenas aumenta a dor daqueles que ainda esperam por justiça e explicações. Se você gosta de histórias como essa, cheias de mistério e reviravoltas, não se esqueça de seguir nosso canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Aqui mergulhamos fundo em mistérios não resolvidos e casos arrepiantes que vão mexer com sua mente.